Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa sétima aula do curso e nessa aula nós vamos calcular algumas raízes. Na letra A nós temos 36 mais 64 dentro de uma única raiz. Na letra B já é diferente, nós temos a raiz de 36 mais a raiz de 64. A letra C nós temos 4 vezes 25 dentro de uma única raiz. E a letra D, nós temos raiz de 4 vezes a raiz de 25. Então, vamos ver agora como resolver esses problemas. Raiz de 36 mais 64. Então, vamos ver qual é a raiz de 36 mais 64. Letra A. 36 mais 64. Então, toda vez que dentro de uma raiz tiver dois números somados, nós podemos efetuar a soma. Então, vamos somar 36 com mais 64. 36 mais 64, nós temos como resultado 100. Então, vai ficar raiz de 100. E agora nós temos que encontrar o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 100. E que número é esse? O 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então vamos colocar em forma de produto. 10 vezes 10. 10 vezes 10. 10 não aparece o expoente. E toda vez que não aparece o expoente, podemos colocar 1. Então vai ficar 1 e 1. Novamente, quando nós temos uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base é 10 e vamos somar os expoentes, que vai ficar 10, a soma dos expoentes vai ficar 1 mais 1. Então vamos trazer para cá. Então, vai ficar raiz de 10, 1 mais 1, 2, expoente 2. E agora podemos cancelar o 2 com o radical. Toda vez que aparecer o 2, nós podemos cancelar o 2 com o radical. E aí temos como resultado o 10. Então esse é o nosso resultado. Letra A, 36 com mais 64, a raiz desse número é 10. Então, vamos agora para a letra B. A letra B, diferente da letra A. Na letra A, os números estavam tudo dentro de uma única raiz. Na letra B, já estão diferentes. Nesse caso, nós não podemos somar raiz de 36 com mais raiz de 64. Temos que fazer separadamente. Então, vamos resolver o problema. Letra B, raiz de 36 mais raiz de 64. Novamente, temos que descobrir qual é o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 36. Que número é esse? O 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, vamos colocar raiz de 6 vezes 6 em forma de produto, mais, sinal de mais. E aí vamos descobrir também qual é o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 64. Que número é esse? O 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então vamos botar em forma de produto. 8 vezes 8. Novamente, podemos colocar o expoente. Toda vez que não aparecer o expoente, podemos colocar o 1. Então vai ficar 1 e 1. E aqui da mesma maneira. Trazendo para cá, vai ficar raiz de 6. 1 mais 1, 2.
Por que podemos somar? Porque em multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Isso a gente viu na primeira aula. Então, mais um, mais um, mais 8. Novamente, 1 mais 1, podemos somar os expoentes. Igual a raiz de 6. 1 mais 1 dá 2. Mais a raiz de 8. Novamente, 1 mais 1 dá 2. Quando nós chegamos com o 2 como expoente, nós podemos cancelar com o radical. Então, vai ficar, cancelar esse 2 com o radical. E nós temos como resultado o 6. Cancelar, né? Cancelar o 2 com o radical também. E aí, permanece o sinal de mais. E o resultado, 8. O que nós encontramos? Que a raiz de 36 é 6 e a raiz de 64 é 8. E agora vamos fazer a soma. 8 com mais 6, quanto é que é? Dá 14. Então, o resultado da raiz de 36 com mais a raiz de 64 é 14. Perceba, né, que deu diferente os valores. Então, nunca se deve somar quando nós tivermos a raiz de um com mais a raiz de outro. Tem que fazer um e fazer o outro e depois efetuar a soma. Vamos agora para mais algumas letras. Na letra C, nós temos somente uma raiz e há uma multiplicação dentro dessa raiz. Então, fica 4 vezes 25. Para resolver, nós podemos efetuar a multiplicação de 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. E agora nós temos que encontrar qual é o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 100. Que número é esse? O 10. Porque 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 10. Não temos o expoente, nós podemos colocar 1. Toda vez que não aparecer o expoente, nós podemos colocar 1. Vai ficar 1 e 1. Em uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base. A base é 10 e vamos somar os expoentes. Então, vai ficar 10. 1 mais 1, nós temos 2. E agora, toda vez que aparecer o expoente 2, nós podemos cancelar com o radical. E aí, nós temos como resultado o 10. O que significa esse 10? Que a raiz de 4 vezes 25 é 10. Vamos agora para a letra D. A letra B, nós temos duas raízes. 4, raiz de 4 quer dizer, vezes a raiz de 25. Nesse caso, nós podemos efetuar a multiplicação, porque o resultado vai ser o mesmo. Se eu multiplicar 4 vezes 25, nós vamos encontrar a raiz de 25 diretamente. Ou nós podemos resolver primeiramente a raiz de 4 e depois multiplicar pela raiz de 25, que o resultado vai dar o mesmo. Então, vamos resolver pelos dois processos. Primeiramente, vamos resolver separadamente e depois em uma multiplicação. Então, vamos lá. Raiz de 4
Qual o número que multiplicado por si mesmo vai gerar 4? O 2, porque 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2. Vezes, sinal de vezes no meio. Qual o número que multiplicado por si mesmo vai gerar o 25? O 5, porque 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 5. Não aparece o expoente, podemos colocar 1 em ambos os lados. Em uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base é 2 e vamos somar os expoentes. Fica 2 vezes 5. 2, 1 mais 1 dá 2. E 1 mais 1 também vai dar 2. Agora, nós podemos cancelar. Toda vez que aparece o expoente 2, nós podemos cancelar com o radical. Cancelar esse com esse. Então, vai ficar o 2 como resultado e cancelar esse com esse. Permanece o sinal da multiplicação e nós temos como resultado o 5. 2 vezes 5 dá 10. Perceba que nós encontramos a mesma raiz. Vamos resolver a letra D agora, multiplicando os valores das raízes diretamente. Então, a D novamente, né? Raiz de 4 vezes a raiz de 25. Então, vamos fazer 4 vezes 25 diretamente, porque em multiplicação de raízes nós podemos fazer isso. 4 vezes 25 é 100. E aí podemos colocar dentro de uma única raiz. Isso somente em multiplicação de raízes. Se aqui fosse um sinal de adição, nós não podíamos fazer isso. Então, vamos lá. Qual o número que multiplicado por si mesmo vai gerar o 10? Qual é o número que multiplicado por si mesmo vai gerar o 100? O 10, porque 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 10. Botamos dentro da raiz. Não aparece o expoente, podemos colocar 1. E aí vamos fazer, né? Como é uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base e vamos somar os expoentes. 1 mais 1, 1 mais 1. Vamos trazer pra cá. Aí fica 10. 1 mais 1, 2. E agora, como nós temos o expoente 2, podemos cancelar o 2 com o radical. E aí nós temos como resultado o 10. Tá aí. Se gostou, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo.